Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Enquanto vocês procuram, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu gostaria de agradecer em especial a presença da minha família, meus sogros, minhas primas, meus amigos, pessoas que não congregam nessa igreja, mas que estão aqui essa noite para ouvir uma palavra da parte do Senhor. É uma honra para mim ter vocês nessa igreja. Muito obrigado pela presença. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. A partir do versículo 8. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão a bênção que ele nos dará. Nós estamos aqui hoje para agradecer as muitas bênçãos que o Senhor nos entregou e que pode entregar para vocês também. Esse texto, ele fala, apóstolo Paulo estava contando aos coríntios o que ele viveu na província da Ásia. O apóstolo Paulo estava em uma viagem missionária e ele disse que eles sofreram coisas tão terríveis, coisas tão difíceis, que ele achava que não ia voltar com vida. Mas ele estava lá contando aos coríntios o que tinha acontecido. O caminho ele é duro, ele é árduo, ele é difícil. E foi isso que o apóstolo Paulo passou naquela época. Só que eu lembro que a palavra de Deus, ela diz que a gente vai viver sem problemas, que a gente vai viver sem ter aflições. Não é isso que a palavra diz. O Senhor, ele nos diz que nós teremos aflições, que nós passaremos por aflições. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui hoje já passaram por aflições. Eu tenho certeza. Mas o que o Senhor nos diz e Ele nos promete é que durante as aflições Ele estará conosco. Durante as aflições Ele estará do nosso lado. E assim foi com o apóstolo Paulo, assim foi com a minha família e assim é com você também. O Senhor, Ele sempre estará do seu lado durante as aflições. O próprio Jesus passou por momentos de aflições. Muitos momentos de aflições. E teve um momento em que o Senhor estava sendo crucificado. E Ele olhou para o céu e Ele disse: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E muitas vezes, na viagem missionária que eu fiz com a minha família, eu olhei para o céu e falei: Senhor, por que nos abandonaste? Por que me desamparaste? Nós fizemos muitas vezes esses questionamentos. Mas Ele não estava nos impedindo da aflição. Ele estava ao nosso lado. Ao nosso lado. Eu imagino que o apóstolo Paulo nessa viagem deve ter dito também: Senhor, por que me abandonaste? Eu estou aqui fazendo a Tua obra. Eu estou aqui levando a Tua palavra. Você já fez essa pergunta para o Senhor alguma vez? No momento de desespero, você já fez essa pergunta para Deus? Senhor, por que nos abandonaste? Para quem não me conhece, eu sou Gisele, sou líder dessa igreja, sou líder da geração Atos 29, sou esposa do Jaisenberg, sou mãe de 2 filhas, sou fonoaudióloga, sou filha, mas eu creio que o maior ministério da minha vida é ser mãe. O maior chamado que Deus me deu foi ser mãe. Ser mãe da Heloísa, de 5 anos, e mãe da Lívia. Eu creio que esse foi o maior chamado.
E a nossa filha caçula, Lívia, que hoje tem 2 anos, com 1 ano de idade ela começou a apresentar problemas de saúde. E ela foi diagnosticada com uma doença muito grave. O nome da doença é acalásia. E os prognósticos, os que diziam, eram sempre notícias muito ruins para a gente. Mas nós cremos, nós buscamos, e onde Deus apontava, a gente ia. De Senhor, para onde tu aponta, tu paga a conta. Vai para Rio Branco, que aqui em Cruzeiro não tem, vamos. Não dá, vamos para Florianópolis, vamos. Tem um único médico no Brasil que pode ajudar vocês, ele está lá em Recife, vamos. Nós não olhamos para as circunstâncias, nós apenas fomos. Quando Deus te manda ir para algum lugar, você vai? Qual é a sua missão? Porque depois do nascimento das minhas filhas, eu descobri a minha missão. Que é ser mãe, que é cuidar delas. E nessa última viagem missionária que nós fomos para Recife, para nossa filha fazer uma cirurgia, para corrigir essa doença. E é uma doença que impede ela de se alimentar. Minha filha usou 5 meses uma sonda no nariz para se alimentar. Depois fez uma cirurgia, colocou um tubinho na barriga, que é por onde ela se alimenta. E nós fomos em busca da cura para Recife. E a minha filha fez essa cirurgia. Durante a cirurgia aconteceram muitas complicações. E o quadro se agravou muito. E como eu falei para alguns, eu me vi literalmente no vale da sombra e da morte. Eu acredito que para nenhuma mãe que está aqui, hoje é Dia das Mães. Às vezes a gente vê o nosso filho gripado, doente, sem conseguir comer, a gente se desespera, né? E eu vi a minha filha num leito de UTI, lutando pela vida. A Lívia ficou 26 dias na UTI. E nesses 26 dias, muitas coisas aconteceram. Nós tivemos muitas notícias ruins nesses 26 dias, nessa nossa viagem missionária. A Lívia teve insuficiência respiratória, ela teve hipertensão pulmonar, 2 anos, tá? Ela teve algo chamado pneumotórax, pneumediastino, que é ar nos pulmões, ar no tórax. Ela teve derrame pleural. Por causa desse derrame, ela precisou colocar um dreno no tórax. E o dreno é um tubo entre as costelas. O simples fato de respirar trazia para ela uma dor insuportável. Insuportável. Depois eu conversando com adultos, falava assim, meu Deus, aquilo é a pior dor que uma pessoa pode sentir. E a minha filha de 2 anos estava com um dreno no tórax. Ela precisou colocar um catéter no pescoço. Ela não podia comer, porque uma das complicações foi o que os médicos chamam de fístula. O que é isso? Abriu um buraco no esôfago da minha filha. E tudo que ela engolia caía no pulmão. Tudo. Pelo dreno, o que saía era a saliva. E os médicos disseram, olha, ela não pode comer mais nada, nem pela barriguinha. Porque senão esse buraco não fecha. E a Lívia ficou 24 dias em dieta zero. Vocês sabem o que é isso? 24 dias sem comer nada, nem beber água. Eu vejo assim, as pessoas falam, eu vou jejuar. Dá 8 horas de jejum, tá morrendo, tá dizendo que não aguenta. A minha filha de 2 anos ficou 24 dias em jejum, sobrevivendo de fluidos que entravam na veia do seu pescoço. Ela teve pneumonia, ela teve infecção, ela teve muitas dores. E as notícias ruins só iam chegando. As notícias ruins vinham chegando. E eu olhava para o céu e dizia assim, Pai, por que nos desamparaste? Por que nos abandonaste? Por quê? Por que com a minha filha e não comigo? Por que com ela e não comigo? Mas ele tinha um propósito nisso. Ele tinha um propósito. Ele tem um propósito para tudo. No versículo 11, se a gente reler, diz assim, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Quando Paulo estava lá na Ásia, passando por dificuldades, os coríntios estavam orando por ele.
a gente deve sim orar um pelos outros. Nós devemos interceder uns pelos outros. O pastor Mariano estava agora há pouco falando de missões. A pastora Jamile, que o pastor Mariano vai final do mês. E ela disse que nós podemos fazer missões de quantas formas? De 3 formas. Eu estava na missão. E as 3 formas que vocês podem fazer missão é como? Contribuindo, indo e orando. Contribuindo, indo e orando. Eu estava na missão, mas eu tinha muitos missionários nessa missão junto comigo. Primeiro, pessoas que contribuíram. Nós não tínhamos dinheiro e só a cirurgia da minha filha tinha um custo de 18 mil reais. Eu podia olhar e dizer assim: a gente não tem esse dinheiro, ela não vai fazer essa cirurgia. Eu marquei a cirurgia pela fé. Eu liguei para o secretário do doutor e disse assim: pode agendar a cirurgia que nós vamos. E antes da cirurgia eu faço o depósito. Pergunta quanto eu tinha na minha conta? Eu não tinha. E eu não tenho vergonha não. Eu comecei a pedir ofertas. Ofertas. Eu fiz uma vaquinha online, coloquei o motivo, coloquei o valor da cirurgia. E em uma semana, nós levantamos o valor da cirurgia da minha filha. Uma multidão se levantou para nos abençoar. Uma multidão. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui hoje também participaram dessa missão. E nós levantamos o valor da cirurgia. E mesmo nós lá, amigos se preocupavam com a gente e diziam assim: como vocês estão? Vocês estão precisando de alguma coisa? Eu fiz um depósito para te ajudar. Muitos amigos fizeram isso e nos ajudaram. Quando a gente olhava, meu Deus, como a gente vai fazer? E nos ajudaram. Inclusive o cirurgião da Lívia, nós estávamos numa situação difícil, sem ter para onde ir, sem ter onde ficar, sendo despejados do hotel porque era carnaval, a gente não tinha dinheiro para ir para outro hotel mais caro e nós não tínhamos onde ficar. Nós íamos alugar um carro e ficar dentro do carro esperando um milagre. E o cirurgião da Lívia soube daquilo e disse assim: a partir de hoje vocês estão na minha casa. A partir de hoje vocês não vão precisar passar por essa situação. Vocês estão na minha casa. E não era qualquer casa não, tá, irmãos? Na beira da praia, de boa viagem, pegando ventinho. Eu não aproveitei, né, que eu estava no hospital. Mas quando Deus abençoa, Ele abençoa com o melhor. Qual é a segunda forma que você pode fazer missões? Indo. Nós recebemos tanto apoio. A minha mãe, quando nós chegamos em Brasília, eu encontrei com ela no aeroporto. Ela disse assim: você não vai passar por isso sozinha, eu vou com você. E ela foi. Quando a minha filha entrou na UTI, meu esposo precisou ir. E nós estávamos nos sentindo sozinhas, eu e minha mãe, e ele disse: eu vou. E ele foi. Quando meu esposo estava mal emocionalmente, Deus levantou mais um anjo, que é o Ricardo, nosso amigo, e ele disse assim: eu vou com vocês, eu vou apoiar vocês, eu vou suportar vocês emocionalmente, eu vou cuidar de vocês. E ele foi, ficou uma semana cuidando de nós. E não é só indo não, nós tínhamos a Heloísa, e a minha prima levantou e disse assim: eu fico com ela, fiquem tranquilos. E ela não só ficou, ela amou, ela cuidou, e ela permitiu com que a minha filha não sofresse as consequências desses dias tão difíceis. Deus levantou até uma amiga de lá no Nordeste, a Juliana, e ela resolvia tudo: papelada, plano de saúde, transporte, levava roupa para lavar, trazia roupa, Deus levanta pessoas para as missões. E todos esses missionários que foram conosco nessa viagem também foram abençoados junto conosco. A outra forma que você pode fazer missões é como? Orando.
E Deus é tão bom que enquanto nós estávamos lá, estava tendo na igreja o plano 40. Quem não sabe o que é o plano 40, são 40 dias de oração e jejum. Oração 5 horas da manhã no templo. E uma multidão de madrugada, escuro, estava aqui nessa igreja orando pela minha filha e orando por nós. Quem aqui orou pela minha filha enquanto nós estávamos lá? Levante a mão. Você é um missionário. Você é um missionário. Você foi nessa missão conosco. Amém. No versículo 8, Paulo diz assim: os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. O apóstolo Paulo perdeu a esperança. O próprio apóstolo Paulo perdeu a esperança. Vocês sabiam que a incredulidade, que perder a esperança, também é uma forma de pecar contra Deus? É como se eu dissesse assim: Deus, eu não acredito em nada aí que o Senhor está falando. Não acredito. É como se eu estivesse conversando com alguém e você me contasse uma história e eu olhasse assim: não acredito em nada. Eu tenho certeza que você se ofenderia. E quando nós perdemos a esperança, nós também ofendemos a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele nos deu um mandamento contra o medo. Lá em Isaías 41:10, olha o que Deus diz: não temas. Ele disse assim: tema só um pouquinho. Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele disse: você pode temer, você pode se assombrar. É mandamento. Ele disse: não temas. E sabe o que aconteceu comigo? Com a proximidade da morte, como Paulo disse, ele estava próximo da morte, que não tinha esperança mais. Sabe o que aconteceu comigo com a proximidade da morte? Eu perdi a esperança. Eu perdi a esperança. E teve um dia naquele hospital que a minha filha estava tão mal, tão mal. A médica veio conversar comigo e ela disse assim: mãe, as coisas estão difíceis. Os exames não estão bons. Esse buraco não está fechando. E nós não podemos abrir para tentar costurar esse buraco, porque não vai cicatrizar. Os exames vieram ruins, ela está com infecção, ela está com pneumonia. E aí, doutora, o que a gente pode fazer? Ela balançou a cabeça e disse sim. Infelizmente a gente está numa situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Só que ela não sabia que esse bicho, ele não tem poder contra o Deus Todo-Poderoso que estava cuidando da minha filha e da minha família. Mas naquele momento eu perdi as esperanças. Eu olhei para minha filha, sentindo dor. Eu olhava para ela e eu disse: meu Deus, e agora? Se a cirurgiã disse que não tem o que fazer. E eu perdi a esperança. Eu fui tão fraca que eu vi o velório da minha filha dentro dessa igreja. Eu fui tão fraca que eu vi coroas de flores dentro dessa igreja. E foi tão forte para mim as coisas que eu vi, que eu disse assim: quando o meu esposo chegar, eu vou sair daqui e vou no shopping, porque eu quero comprar um vestido bem bonito para sepultar a minha filha. E aquele dia foi o dia mais difícil de toda essa missão. E quando meu esposo chegou, eu estava chorando, e ele olhou para mim e disse assim: vai dar certo. Eu só balancei a cabeça e disse assim: eu preciso sair. E eu peguei o celular para chamar o Uber, e aí eu coloquei o endereço do shopping. Aí eu pensei assim: eu tô muito suja a noite toda no hospital, eu vou tomar um banho no hotel. Eu vou tomar um banho e depois eu vou pro shopping, antes de voltar pro hospital. E eu fui pro hotel.
Quando eu cheguei lá, eu entrei no chuveiro. E eu repeti mais uma vez a frase: Senhor, por que me desamparaste? E eu me ajoelhei naquele banheiro e eu não conseguia orar. Eu só conseguia chorar e dizer: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha filha. Tem misericórdia. E eu senti o Espírito Santo me abraçar naquele momento. E eu senti o Senhor me abraçar naquele momento. E Ele me abraçou e disse: não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu seguro a tua mão. Não temas. E eu tomei um banho, arrumei minhas coisas, desci para pegar o Uber. E eu disse assim: Senhor, eu senti a tua presença. Eu senti o teu cuidado. E eu vou lutar pela vida da minha filha até o último segundo. E eu coloquei o endereço do Uber de volta para o hospital. Eu disse: eu não vou no shopping. Eu não vou comprar esse vestido porque ela não vai usar. Eu vou voltar para o hospital. Quando eu entrei no Uber, como Deus é tremendo. Quando eu entrei no Uber, o motorista estava ouvindo um louvor. E o louvor dizia assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Digo: meu Deus, que alegria. Que alegria. Quase eu peço para o irmão trocar lá. E aí o louvor vinha: a alegria do Senhor é a nossa força. Que alegria. E aí tem uma parte desse louvor que diz assim: eu não me guio pelo que eu vejo, mas eu sigo pelo que eu creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo o teu amor. E eu entendi porque que naquele momento estava tocando aquele louvor. Porque aquela palavra era para mim. Eu tinha que olhar para minha filha e não olhar as circunstâncias. Não olhar aquilo que eu estava enxergando, mas enxergar o milagre que o Senhor ainda ia fazer. Quando eu cheguei no hospital, eu já estava chorando. Muito. E ele me abraçou e disse assim: me perdoa. Me perdoa pela minha fraqueza, eu vim te apoiar. Me perdoa pela minha fraqueza, mas hoje não deu. Hoje não deu. E ele baixou a cabeça e foi pro hotel. Disse: já sentiu exatamente o que eu senti. A perda da esperança. Eu olhei para ele e disse assim: meu filho, não. Não fique assim. Sabe por quê? Porque o Senhor vai curar a nossa filha. E ele balançava a cabeça e chorava. Falei: sabe por quê? Porque não é nome de médico que vai ser glorificado, não. Porque os médicos nos disseram que já tinham feito o que podia. E o buraco não estava fechando. Os médicos disseram que era só aguardar, que não tinha o que fazer. Os médicos. Sabe o que eu entendo, meu filho? Não é o nome do médico que vai ser glorificado, é o nome do Senhor. É o nome do Senhor que vai ser glorificado. Eu disse para ele, eu digo: olha, a gente tem que ver além. A gente não deve se guiar pelo que a gente está vendo aqui, não, amor. A gente deve se guiar pelo que a gente crê. E ele balançou a cabeça, ele disse assim: amanhã eu volto melhor para te render. E ele foi embora. E aí eu fiquei lá e vi ela pior. Digo: Deus falou para mim que estava comigo. Falou para mim para eu não temer. Falou para mim para eu me assombrar. E ela está pior. Ela está pior. E foi passando a noite. Quando foi por volta de meia-noite, eu estava chorando e já perdendo as esperanças de novo. Porque nós somos humanos. Eu disse: Deus, não é possível. Deus, não é possível. Ela não melhorou. E aí a médica falou assim à tarde: olha, ela só não pode ter febre, porque febre é um sinal muito ruim. E aí quando deu meia-noite, que foram olhar os sinais vitais dela, a enfermeira disse: mãe, ela está com febre. O médico pediu para avisar que quando desse febre era para ligar para ele. Aí eu só balancei a cabeça, eu disse: meu Deus, e agora? E as esperanças estavam escorrendo por entre meus dedos. Perdendo as esperanças novamente.
Mas quando você está perdendo as suas esperanças, é o momento que Deus envia anjos. E naquele momento entrou uma técnica em enfermagem. E eu nunca mais vou esquecer dessa mulher. Nunca mais. O nome dela é Andréia. E a Andréia entrou lá e disse assim: mãe, você está tão triste, você chegou tão animada. Aí eu balancei a cabeça e chorei. Aí ela fechou a cortina da UTI. Ela disse assim: você se importa se eu orar pela sua filha? Eu disse: meu Deus, tudo que nós estamos precisando agora é de oração. E ela fechou as cortinas. E ela impôs a mão sobre a Lívia. E ela fez uma oração tão tremenda, tão tremenda. E ela orou e ela profetizou a cura. E ela profetizou libertação. E ela profetizou. E no final da oração dela, ela disse assim: Senhor, nós não guiamos por vista, mas por fé. E ela testificou aquilo que o Espírito Santo tinha falado para mim no hotel. Eu digo: Senhor, és tu. E depois que aconteceu isso, as notícias ruins vinham. E eu balançava a cabeça e disse assim: ela vai ficar boa. Vinha os dias, ela tem que fazer uma transfusão de sangue. Tem que fazer? Vamos fazer. Ela vai melhorar. Os dias ela vai precisar ir para o centro cirúrgico de novo, porque não deu certo, a gente vai trocar a aspiração de lugar. Amém, pode fazer, ela vai melhorar. Ela vai melhorar. E os dias foram passando e nós passamos 26 longos dias dentro daquele lugar. E sabe o que aconteceu? Ela melhorou. O Senhor Deus fez a boa obra na nossa vida. Ele fez, foi Ele que fez. No versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: enquanto vocês nos ajudam orando por nós, e assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que Ele nos dá. Quantos vão agradecer as bênçãos que o Senhor nos dá? Muitos. Quantas pessoas tem aqui hoje? Muitas. Se você orou por nós, o Senhor respondeu a sua oração. O Senhor respondeu a oração dos muitos que oraram por nós. Dos muitos. E sabe por que Deus responde as orações? Para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja exaltado. É dessa forma que ele responde as orações. E a Lívia saiu da UTI e nós fomos para o quarto. E aí a médica tirou o dreno e nós demos glória a Deus por isso. Aí ela disse: nós precisamos de um raio-x para ver se está tudo bem. Levamos a Lívia para o raio-x. Quando a doutora voltou com o raio-x, ela colocou o raio-x naquele negócio. Ela disse assim: mãe, eu não tenho boas notícias. Eu digo: meu Deus, hoje eu tive a melhor notícia, que a minha filha saiu da UTI. E ela disse assim: tá vendo isso aqui? É um espessamento na pleura dela. Tá vendo isso aqui, ó? O esôfago dela tá lateralizado, não tá bem. Tá vendo isso aqui? Uma bifurcação no final. Tá vendo isso aqui? É um sinal de que possa ter coleção de bactérias aí. E ela me mostrou um raio-x muito feio. E ela disse assim: olha, provavelmente ela vai precisar voltar para a UTI. Provavelmente ela vai ter que colocar o dreno de novo. Provavelmente isso vai acontecer. Mas vamos fazer assim: vamos esperar 48 horas e nós vamos repetir o raio-x e decidir o que vamos fazer. E eu vou sentar com os outros médicos e nós vamos estudar o caso. E eu disse amém. Amém. E eu olhei para o Jais, eu disse assim: ela não vai voltar para a UTI. E eu tinha tanta certeza naquilo que eu estava falando, que eu disse assim para ele: e você não vai contar isso para ninguém, porque a gente não vai preocupar ninguém, é só nós dois. Só nós dois vamos saber disso. Não precisa contar para ninguém, porque ela não vai voltar para a UTI. Ela não vai. E nessa noite, era a primeira noite fora da UTI. E o Jais disse assim: eu não estou me sentindo bem. Eu vou passar a noite aqui com vocês, porque se eu passar mal, eu estou dentro de um hospital. E nessa noite, nós levantamos um clamor pela nossa filha. Nós nos unimos como família. Essa noite,
é uma noite de celebração da família, das mães. E naquele dia, nós colocamos a mão sobre ela e nós oramos. E nós como pais profetizamos a cura. E nós como pais profetizamos que ela não ia voltar para a UTI. E nós como pais profetizamos que em breve ela ia sair daquele hospital. Você como pai, como mãe, você tem autoridade de Deus perante os seus filhos. Quando você profetiza sobre seus filhos, a mão de Deus se move. E foi isso que aconteceu aquela noite naquele hospital. A mão de Deus se moveu, entregou a cura para minha filha. Chegou às 48 horas depois que tinha que repetir o raio-x. Lá fomos nós fazer o raio-x e ficamos esperando a doutora chegar com o resultado. A doutora chegou, ela foi olhar o raio-x. Aí o meu esposo, ansioso, disse assim: e aí, doutora? Aí ela olhou para a tela, olhou para o raio-x, olhou para ele. Ela disse assim: a gente vai ter que fazer outro, porque esse aqui não é o da Lívia. Aí ele disse assim: como não? Aí ele olhou para a enfermeira: vê o raio-x do leito 14, porque veio o raio-x trocado. Aí a enfermeira disse assim: mas esse é o do leito 14. Aí ela olhou para o Jairson e disse assim: eu não sei o que aconteceu, não tem nada. Ela não sabia o que tinha acontecido, mas nós sabíamos. Foi o Senhor que entregou o milagre. Foi o Senhor que curou ela. E ela olhava o raio-x repetidas vezes. E eu recebi um print no WhatsApp da Juliana, essa minha amiga de João Pessoa. E nesse print era uma conversa dela conversando com a cirurgiã. E a cirurgiã mandou a foto do raio-x e disse assim: tu acredita que esse raio-x é da Lívia? Aí a outra respondia: não é possível. Eu tenho esse print até hoje, eu vou guardar, porque a testificação do milagre de Deus. Aí a Juliana dizia assim: não, eu não acredito. Ela: pois acredite, podemos preparar a festa da alta. Não tinha nada. E nesse dia, a minha filha recebeu alta e saiu do hospital. E aquela promessa que eu fiz para o Jairson, quando a minha filha estava muito mal na UTI, que eu disse assim: amor, não é o nome dos médicos que vai ser glorificado, é o nome de Deus. E eu cheguei em Cruzeiro do Sul e enviei uma mensagem de agradecimento à doutora Aline, essa cirurgiã que acompanhou a gente. E ela respondeu a minha mensagem da seguinte forma: muito obrigada, Gisele, e parabéns por essa grande vitória. Parabéns por ter movido mundos e fundos pela sua filha. Parabéns pela sua família, pela sua garra, pela sua fé, pela sua paciência. Lívia, para mim, foi um grande desafio e foi um grande aprendizado. E o principal, para mim, foi uma grande prova de que Deus existe e faz milagres. Ela é um. Você acredita que esse mesmo Deus que fez um milagre na vida da minha filha e da minha família pode fazer um milagre na sua vida, na vida da sua família, dentro da sua casa, nos seus filhos? Você acredita? A promessa se cumpriu. Se você tem promessas essa noite, ela vai se cumprir, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque é o nome dele, é ele, é dele para ele todas as coisas. Você é o que, minha filha? Você é um milagre? Diz aqui para a igreja. Diz aí: eu sou um milagre. Diga. Ela é um milagre. Ela é um milagre. E Deus é tão bom que Ele não entrega milagre pela metade, não. Nas minhas orações eu dizia assim: Senhor, ela não precisa mais comer, não. Eu só quero ela viva. E sabe o que Deus fez? Ele faz o milagre completo. E Ele está terminando a boa obra que Ele começou. E a Lívia já começou a comer. E ela está cada dia melhor.
Amém.